Para analisar o Boletim Focus, que foi divulgado mais cedo, que é o primeiro deste ano, eu converso agora com Davi Lely, sócio da Valor Investimentos. Ótimo dia, Davi, seja bem-vindo. Mais notícias negativas do que positivas deste relatório de hoje. O mercado, dá para se dizer, está muito pessimista em 2025? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Eu acredito que o mercado não está tão pessimista. Na verdade, ele pegou os dados, analisou e está realista, projetando um cenário que não pode ser muito bom aí em 2025. Vamos passo a passo do que você comentou com a gente, Gabriel. Você mostrou ali um IPCA que foi de 4,96 para 4,99. Então, nós temos uma inflação projetada para 2025 de quase 5%. Essa inflação ela entrou já acima do teto da meta de inflação para 2025 e a gente está projetando que ela continue pelo menos no patamar ali de 5%, que é uma inflação acima da meta. Algumas pessoas até falam, será que o governo está fraudando esses resultados? É confiável esse IPCA? Porque eu vou no mercado, as coisas não subiram só 5%, né? Como é que ele auferiu uma inflação de 5% se a carne está 30%, 40% mais cara? Se o tomate está 40% mais caro? Isso daí, esses dados de inflação, esse IPCA, ele é uma média. Passagem aérea, por exemplo, pode ter subido 1%, até caído de preço em alguns locais. E o tomate realmente aumentou 40%. Então, na média, esse IPCA ficou em 5%. Não é que está fraudado, está alterado, mas como é uma média, muitas vezes isso não reflete aquele item específico que a gente está olhando. Então, a perspectiva é de uma inflação mais alta, consequentemente, também uma Selic mais alta ao longo dos próximos 2 anos, que já está contratada essa Selic mais alta, podendo chegar até 16%. Vimos ali um PIB também revisado para cima, né, de 2,01 para 2,02, o que mostra que a economia ainda está pujante, ainda está produzindo. E temos também um câmbio revisado para cima, na casa dos R$6. Lembrando que essas projeções, elas geralmente mudam ao longo do ano, né? Tem muita coisa para acontecer ao longo do ano, tem muita coisa para acontecer ao longo da semana, e essas projeções, semana a semana, elas vão sendo alteradas. Perfeito. Nesse contexto, qual que é o dado que mais lhe preocupa nessas revisões? Que a liga o alerta para 2025 pode não ser um bom ano em geral para a economia brasileira, Davi? Boa pergunta. Se vocês pegarem o Boletim Focus dessa semana e até os das semanas anteriores, vocês vão ver na parte de Selic algo que raramente acontece. O mercado, ele não é que não gosta de volatilidade, ele não gosta de incerteza, ele não gosta de estar no escuro. Porque ele não gosta de risco, mas ele não gosta de saber quais riscos vão acontecer. Então, tudo que pega o mercado de surpresa acaba trazendo volatilidade nos preços, acaba jogando o mercado muito para cima ou muito para baixo. No caso, o dado que mais alterou e que trouxe uma surpresa mais alta para o mercado, vocês virem no Boletim Focus da semana passada, nesse também, é a diferença de Selic de 13% para 15%. Essa alta e essa surpresa de mercado, essa revisão tão agressiva dos dados do que o Boletim Focus esperava e que agora ele espera, isso daí é raro de acontecer e trouxe muita volatilidade. Imagina, a gente já esperava, entrou o ano de 2024, né, de 2023 para 2024, entramos em 2024 esperando que a Selic já pudesse cair no final do ano. Se você perguntasse para algum analista, para algum grande banco, para alguma grande corretora, qual que era a expectativa seria de que a Selic entrasse o ano caindo, mas não foi o que aconteceu. A gente viu a Selic entrando agora em 2025, subindo e subindo bastante. Mas a revisão da projeção de até onde essa Selic poderia chegar surpreendeu muito o mercado, foi o dado que mais alterou. Isso tem 2 motivos. A situação fiscal, econômica e política do Brasil. E 2, a eleição do Trump nos Estados Unidos, que tem políticas muito inflacionárias e provavelmente deve deixar o dólar mais alto por mais tempo por conta dos juros mais altos por mais tempo lá com Jerome Powell no Banco Central Americano. Esses 2 fatos fizeram com que o dólar subisse e que a expectativa de juros também subisse drasticamente, como a gente viu no boletim. Perfeito. Uma coisa puxa a outra, né, Davi? Aí a gente tem um efeito que ele acontece em cascata. Ora, não é só a eleição de Donald Trump, são as políticas econômicas que levam talvez a um juro mais alto. O juro mais alto por lá vai trazer mais grana, porque... lembrando, a renda fixa norte-americana é praticamente o ralo da liquidez mundial. Vai tudo para lá. Quando está aberto ali, quando tem uma taxa de juros mais alta, o recurso foge para os Estados Unidos. Afinal, é segurança, a maior economia do mundo.
Juros mais altos levam a crer que o dólar vai ficar mais alto, e aí inflação aqui no Brasil, e aí uma coisa vai levando a outra para a gente ver como alguns detalhes mudam bastante as perspectivas para a economia, principalmente aqui no Brasil, economia emergente. Dólar mais alto, 6 conto, Davi, isso me preocupa bastante. A projeção do mercado, claro, ela vai variar ao longo do ano, a gente pode ter talvez um otimismo que surja no meio do caminho, traga dinheiro para o Brasil, principalmente na conta financeira, o pessoal volte a investir aqui no país e o dólar dê uma arrefecida. Mas vem percebendo talvez impactos inflacionários mais fortes e mais rápidos neste dólar alto do que tínhamos em outras ocasiões, afinal, o repasse de custos está mais facilitado, a economia está forte, a economia está resiliente, muito consumo, e aí quando tem muito consumo tem mais facilidade para repassar custos e esse dólar pode bater um pouquinho mais pesado até do que a gente imagina. É muito curioso, porque no ano passado nós estávamos discutindo sobre stagflation ou estagflação, que é quando o país não cresce e ainda assim tem uma geração de inflação. Os preços estão subindo, as coisas estão ficando mais caras e a economia não está produzindo, o PIB não está crescendo. Esse ano a discussão já é diferente, se você perceber. Quando a gente fala de inflação alta, a gente não está falando de pouco crescimento, ou crescimento negativo, ou crescimento zero. A gente viu que o PIB foi, inclusive, revisado para cima. Esse cenário de crescimento com inflação mais alta e dólar mais caro gera um fenômeno chamado de pass-through, de passagem de dólar, passagem de preço de dólar. E se engana quem acha que a gente não come dólar. O dólar alto, ele faz com que pelo menos 30% da cesta básica fique muito mais cara. Isso, as pessoas de menor poder aquisitivo são as mais afetadas. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba sim comendo dólar por esse fenômeno de pass-through, onde a cesta básica que tem produtos derivados que usam farinha de trigo, onde a gente tem produtos produzidos no Brasil, mas que o preço é dolarizado, o preço de commodity é dolarizado. Então, tudo isso faz com que o nosso consumo fique mais caro. Essa cesta básica ela fique mais cara e a inflação suba ainda mais. Quando nós temos um juro alto americano, mais alto do que o esperado, como você bem comentou, isso daí puxa investimento global e brasileiro para os Estados Unidos. A gente viu uma fuga de dólares muito alta do Brasil para os Estados Unidos. Com essa fuga de dólares que são convertidos de real para dólar, o dólar fica mais caro ainda e você cria um ciclo vicioso. A gente vê uma discussão muito forte de que o Brasil precisa cortar juros, a gente vê uma ala política defendendo que temos que cortar juros, temos que abaixar os juros. Realmente, juros são um inibidor muito forte de crescimento. Mas isso de temos que baixar juros, devemos perguntar antes, por que o juro está tão alto? O Brasil, por ser uma economia que oferece mais riscos do que a economia americana, por exemplo, tem que ter juros mais altos do que os Estados Unidos, do que os nossos vizinhos aqui, que tem risco mais baixo. O investidor, dado como racional, ele vai olhar para uma economia mais tranquila, mais segura e uma economia mais arriscada. E ele vai preferir sempre a mais tranquila. Mas a mais arriscada, se estiver pagando melhor, ele vai destinar uma parcela do seu financeiro para investir nessa economia. Por isso que o Brasil precisa de juros tão altos, até para se tornar mais atrativo para o restante do mundo. Hoje, mais da metade do investimento em bolsa que nós temos é investimento estrangeiro. E se a gente tiver um juro mais alto, a gente atrai investimento também para renda fixa. Então, o capital estrangeiro girando aqui no Brasil, se ele sai abruptamente, para a gente é muito ruim também da renda fixa e da Bolsa. E nós vimos em 2024 um recorde de saída de capital estrangeiro. Isso fez com que a Bolsa caísse e a saída de dinheiro estrangeiro para a renda fixa americana fez também com que o dólar ficasse mais forte. Então, é sempre um organismo vivo, onde a gente não pode agir com muita agressividade em nenhum lado, nem baixando juros na canetada, nem deixando juros muito altos também para sufocar a economia. É um equilíbrio delicado e muito cuidadoso que tem que ser feito aí ao longo de 2025. Acho curioso até quando a gente olha para os dados de fluxo de capital estrangeiro do Banco Central, fluxo de dólar. A gente tinha uma entrada até dezembro de cerca de 13 bilhões e aí veio dezembro com uma saída cavalar de recurso aqui e a gente fechou o ano praticamente com 15 bi
de saída de recursos de dólar que foi embora das nossas contas. A conta comercial não conseguiu segurar essa bronca, a conta financeira acabou levando embora. Até dezembro a gente até tinha uma situação mais equilibrada. O gringo estava saindo da Bolsa de Valores, a gente ainda tinha lá seus 30 bilhões de reais que saíam da renda variável aqui no Brasil, mas estava aproveitando oportunidades na renda fixa, ou, por exemplo, com debêntures de empresas, ou com renda fixa brasileira, porque a conta financeira, ela não estava demonstrando a mesma saída de recursos da B3, por exemplo, da renda variável. Mas aí chegou o finalzinho de ano e aí foi tudo pro buraco. Dezembro representou uma saída muito forte de recursos e aí o resultado a gente já viu. Dólar em 6,20, 6,30 em alguns momentos, é o que tivemos nas últimas semanas. Agora, Davi, olhando para essas projeções e, claro, fazendo um compilado de 2024... Nós temos um novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que vai escrever uma carta explicando o porquê de não termos atingido essa meta de inflação em 2024. Porque, pelo que temos até agora, sim, não vamos atingir. A projeção é de 4,9 de inflação, o teto da meta é de 4,5. Quais são os efeitos desta carta que Gabriel Galípolo possivelmente terá de escrever assim que assume o cargo na presidência do Banco Central? Bom, uma discussão muito importante que nós estamos vendo atualmente no país é a discussão da independência do Banco Central, que é muito importante. Imagina que se nós não tivéssemos um Banco Central independente, lá com Campos Neto, nos anos passados, nós não teríamos conseguido fazer a maior alta de juros da história, que ajudou a controlar uma inflação que estava descontrolada para níveis controlados novamente. Essa discussão de independência do Banco Central é importantíssima, porque o Banco Central tem que fazer política monetária e não fazer política de palanque para reeleger alguém ou confirmar que um certo político ou uma certa ala do governo está indo bem. Se o Banco Central começa a ser utilizado para fazer política, aí a gente vai ver acontecer o que aconteceu lá na Turquia, por exemplo. O Erdogan tomou medidas anticíclicas. Quando vocês ouvirem falar de medidas anticíclicas, são medidas que não seguem o que o ciclo está pedindo. Por exemplo, inflação mais alta, pedem juros mais altos. Você começa a baixar juros na canetada, a economia vai para o buraco. Se a gente vê um Banco Central que não é independente no Brasil fazendo política, provavelmente a gente tem que convencer os investidores estrangeiros de que a economia vai bem, de que a gente vai estar tudo ali dentro dos confortos. O Gabriel Galípolo, ele entrou com uma proximidade, a figura dele muito próxima do Lula, por indicação do presidente Lula, e agora ele tem que convencer o mercado de que o Banco Central vai permanecer independente, sim, fazendo política monetária, não simplesmente fazendo política. Quando o Gabriel Galípolo assume, ele já assume com um mandato de 2 altas de juros a partir do Campos Neto. Então, ele já vai ter que subir, ou pelo menos deveria ter que subir, os juros em mais 2 reuniões do Copom. Essa carta, ela vem para acalmar o mercado, para mostrar que o Banco Central está independente. Os motivos da inflação ter sido controlada ali em 2024, juros muito altos, a inflação de oferta que você comentou lá nos Estados Unidos, ainda muito residual e difícil de acabar com ela. Está vendo lá nos Estados Unidos funcionários da Starbucks fazendo greve, por exemplo, para aumentar salários. Então, a pressão nos salários, que a gente fala de wages inflation, estão pressionando muito lá a inflação dos Estados Unidos e mantendo juros mais altos. Então, tudo isso fez com que a inflação aqui também permanecesse mais alta e com o dólar a R$6. Quando o dólar sobe 15%, 20% na nossa economia, a gente vai ter algum tipo de crise aqui no Brasil, isso é certeza. Todas as vezes que o dólar subiu 20%, 30%, gera algum tipo de crise aqui dentro. Então, tudo isso faz com que o Galípolo tenha que acalmar o mercado, confirmar a independência do Banco Central, explicar esses fatores e explicar por que isso não vai acontecer em 2025 ou não deveria acontecer e quais as medidas que ele vai tomar na política monetária para poder controlar a economia. Mas tem um detalhe muito importante. O mercado ele já está ficando mais cético com isso. Por quê? Política monetária e política fiscal devem ser feitas em conjunto para resolver a situação do país, a situação econômica. O que a gente vê hoje no Brasil é um fiscal muito frouxo, um monetário muito apertado, um fiscal gastador, que incentiva a demanda, que gasta muito, e a gente vê um monetário extremamente apertado, com juros já praticamente 15%, já mandatado para chegar nesses 15%. Então, extremamente rocas, extremamente apertado.
Se um está muito solto e o outro está muito apertado, essa política acaba não sendo eficiente. O mercado está cético pelo seguinte: ele até acredita que o Banco Central tem feito os melhores esforços para resolver a nossa economia, mas Banco Central e política monetária não resolve tudo. Não resolve o problema fiscal. O problema fiscal se resolve com política fiscal. O problema monetário se resolve com política monetária. Quando você faz só a política monetária e peca no fiscal, chega num teto de até onde o Banco Central tem força para resolver nossos problemas e o mercado passa a não acreditar que o Banco Central, só subindo os juros, vai resolver todos os nossos problemas. Enquanto a gente não tiver uma resposta fiscal para os nossos problemas fiscais, o mercado vai permanecer com muito medo e muito cético com o futuro do país. Aquele negócio, você está com uma doença e aí a solução é tomar um anti-inflamatório. O anti-inflamatório funciona uma, duas vezes. Agora, se você tomar um anti-inflamatório por dia durante 10 anos, teu rim vai pro buraco, você já começa a ter problema de saúde, porque não é a solução para todos os problemas. A alta de juros é importante, mas se a gente ficar com juros em 15%, 20% por muito, muito tempo, a gente já começa a esquecer quais serão os efeitos e aí a gente já não tem mais uma ideia de quanto que esse juro vai ter de efeito diretamente na política. A gente precisa resolver o problema que vem claramente do controle das contas públicas. Agora, Davi, o Gabriel Galípolo vai precisar de uma caneta bem macia, porque serão 2 cartas, provavelmente, que ele vai escrever neste ano. A gente vai fazer essa comparação, vai ser esse o nosso exercício de 2025, monitorar a comunicação oficial do Banco Central. Na última ata do Copom, nós já tivemos uma mudança bem fundamental. Eu não via uma mudança tão forte assim na comunicação há bastante tempo do que tivemos na última ata do ano passado. Foi uma ata completamente distinta, pontuando cada um dos problemas que nós estamos enfrentando com a inflação. Essa deve ser talvez a grande mudança na gestão de Gabriel Galípolo, ele que se demonstra bastante dedicado a mudar a comunicação, deixar a comunicação do Banco Central com a população mais fácil, mais direta e mais clara. A gente pode ter talvez 2 cartas que serão muito comparadas no meio do ano, pelo menos pelas projeções das principais casas. A gente agora tem meta contínua de inflação. Se a gente ficar com 6 meses, com a inflação de 12 meses acima do topo da meta, a gente precisa justamente escrever essa carta justificando. O presidente do Banco Central precisa escrever essa carta. A gente vai fazer essa comparação? Será um exercício do meio deste ano? Você falou do remédio. Se a gente toma um remédio por muito tempo, porque a sua barriga está ruim, você toma um remédio, ele começa a te dar dor de cabeça. Você toma outro remédio para dor de cabeça, que vai atrapalhar o seu sono. Você começa a tomar um remédio para dormir, que vai atrapalhar a sua produção de manhã. Quando esse remédio começa a ter vários efeitos colaterais e pedir outros remédios, isso começa a ficar perigoso. Nós temos uma tendência que vem mudando ao longo dos anos. Geralmente, aqui no Banco Central Brasileiro, no Bacen, e no Federal Reserve, no Fed, lá dos Estados Unidos, a tendência era que o forward guidance, guia futuro do que iria acontecer na economia a partir daí, a partir das reuniões que a gente tem para definir juros, o forward guidance era algo meio mestre dos magos. Ele não falava exatamente o que queria dizer, dava alguns indícios do que iria acontecer e a economia se ajustava frente àquele guidance, aquele guia não muito preciso do que iria acontecer. O que nós temos visto acontecer ao longo dos últimos meses são forward guidance, são cartas, são posicionamentos dos bancos centrais mais claros do que vai acontecer. Nós vamos fazer uma alta de juros de 1% na próxima reunião. Nós vamos fazer uma alta de mais 1% na próxima reunião. O que a gente tem visto é que tem ficado cada vez mais claro os próximos passos dos bancos centrais. Por que isso? A situação, quando vai ficando mais perigosa, mais séria, mais volátil, os bancos centrais não estão podendo mais se dar ao luxo de ser não tão diretos, não tão claros nesses direcionamentos. Isso é bom e é ruim. É bom no sentido de que fica mais previsível. Como eu comentei, o mercado gosta de previsibilidade. Então, essas cartas do Galípolo, espero que ele compre uma caneta Bic bem macia para poder escrever essas cartas realmente. Essas cartas elas vão direcionar e dar mais segurança do que vai acontecer. Trazendo mais previsibilidade, você tem e espera-se menos volatilidade, espera-se um crescimento, ou pelo menos um investimento em bolsa com um pouco mais de segurança. Também na renda fixa, sabendo para onde que o juro vai. Mas tem um detalhe. Isso é um direcionamento. Mas vamos supor que o Putin assine ali um acordo junto com a China e faça lá uma guerra em escala global. Ou então que Israel, junto com os Estados Unidos, façam uma escalada do conflito lá na Ucrânia. Ou então até mesmo que o Trump, agora assumindo, ele interfira um pouco mais lá na política do Banco Central Americano com Jerome Powell.
Tudo isso muda as expectativas que a gente tem agora. Então, a gente não tem só um destino fixo. Nós temos infinitos destinos que podem acontecer e as carteiras minhas, dos meus clientes, de quem eu assessoro, elas têm que estar preparadas para todos esses destinos que podem acontecer. Isso mostra que alguma leve mudança na política internacional, ou mesmo aqui dentro do arcabouço fiscal, dentro do nosso corte de gastos, pode alterar o que vai acontecer e pode pedir uma alteração na taxa Selic ou na política monetária do país daí em frente. E se você tem algo muito definido e aí você quebra essa expectativa, o mercado vai reagir positiva ou negativamente. Vamos supor que o Galípolo não faça essa alta de juros que já está precificada para 14%. Pare nos 13%. Isso vai assustar o mercado, porque, de novo, vai ter uma quebra de expectativas, por mais que juros menores seja até bom para a Bolsa, mas quebra ali a expectativa, a previsibilidade da política monetária que está sendo feita. Davi Leles, sócio da Valor Investimentos, seja sempre bem-vindo. Uma ótima manhã para você, uma boa semana. Uma boa semana a todos.